Para o autor, seja de filmes, livros ou reportagens, é fácil se apegar a determinada ideia ou determinado conjunto de obras, principalmente quando exigiram muito esforço para serem criados. Pode ser doloroso excluir trechos, páginas ou até capítulos que levaram semanas, meses e talvez até anos para serem desenvolvidos, mas essa eliminação disciplinada é fundamental no ofício. Como já disse Stephen King, mesmo que isso parta o seu egocêntrico coração de escritorzinho, mate seus queridos. Não essencialista. Acha que fazer algo melhor significa acrescentar coisas. Apegado a todas as palavras, imagens e detalhes. Essencialista. Acha que fazer algo melhor significa subtrair coisas. Elimina palavras, imagens e detalhes que distraem. É claro que editar um filme, um livro ou qualquer outra obra criativa não é igual a editar a própria vida. Na vida, não podemos nos dar ao luxo de revisar a conversa que acabamos de ter, a reunião que acabamos de realizar, nem a apresentação que acabamos de fazer, e corrigi-las com uma caneta vermelha. Ainda assim, 4 princípios simples inerentes à edição se aplicam a cortar da vida o que não é essencial. Editar a vida. Elimine opções. Editar implica cortar o que confunde o leitor e obscurece a mensagem ou a história. Tomar a decisão de eliminar opções pode ser apavorante, mas essa é a própria essência da tomada de decisões. A raiz latina da palavra decisão, cis, significa cortar ou matar. Como, em última análise, ter menos opções torna a decisão mais cômoda, devemos cultivar a disciplina de nos livrar de alternativas e atividades que podem ser boas e até muito boas, mas que ficam no caminho de algo excelente. No fim das contas, todo corte produz alegria. Talvez não na hora, mas depois, quando percebemos que cada momento a mais que ganhamos pode ser usado com alguma coisa melhor. Essa pode ser uma das razões para Stephen King afirmar: escrever é humano, editar é divino. Condense. Peço desculpas. Se tivesse mais tempo, teria escrito uma carta mais breve. Não se sabe quem é de fato o autor dessa citação, mas todos compreendem seu sentido. É verdade que fazer menos pode ser mais difícil, tanto na arte quanto na vida. Toda palavra, toda cena, toda atividade precisa somar. O editor é impiedoso na busca de tornar cada palavra necessária. Em vez de usar 2 frases, por que não uma só? É possível empregar uma palavra onde há 2. Como observou Alan D. Williams no ensaio What is an Editor? O que é um editor? Existem 2 perguntas básicas que o editor deveria fazer ao autor. Está dizendo o que quer dizer? E está dizendo com a máxima clareza e concisão possíveis. É isso que significa condensar. Na vida, do mesmo modo, condensar nos permite fazer mais com menos. Por exemplo, quando se mudou para um apartamento de 40 metros quadrados em Nova York, Graham Hill quis ver como conseguiria condensar tudo o que tinha. O resultado final foi um projeto que ele chama de caixinha de joias. A caixinha de joias funciona porque cada móvel tem várias funções. A parede à esquerda, por exemplo, serve de tela de projeção para assistir a filmes e também abriga 2 camas de hóspedes que podem ser puxadas quando houver visitantes para passar a noite. A parede da direita se dobra sobre o sofá e revela uma cama de casal. Tudo tem função dupla ou tripla. Em outras palavras, cada objeto dá múltiplas contribuições à vida no apartamento. Esse projeto foi tão inovador que se transformou numa empresa dedicada à arte de conseguir mais em menos espaço. Ele a batizou com muita propriedade de lifeedited.com, a vida editada. No entanto, condensar não significa fazer mais ao mesmo tempo. Significa simplesmente menos desperdício. É reduzir a proporção entre palavras e ideias,
metros quadrados e utilidade, ou esforço e resultado. Assim, para aplicar à nossa vida o princípio da condensação, precisamos mudar a proporção entre atividades e significado. Temos que eliminar várias atividades sem sentido e substituí-las por outras com muita relevância. Por exemplo, um funcionário de uma empresa em que trabalhei, alguém tão bem cotado que não precisava ter medo de demissão, faltava rotineiramente à reunião semanal a que os outros compareciam e apenas lhes perguntava o que perdera. Desse modo, condensava em 10 minutos 2 horas de reunião e investia o resto do tempo para fazer o que era importante. Corrija. O papel do editor não é apenas cortar e condensar, mas também corrigir. Pode ser uma mudança pequena, como um erro gramatical, ou tão complexa como consertar as falhas de um argumento. Para fazer isso direito, o editor precisa ter uma noção clara do propósito da obra que está editando. Como Michael Kahn explica, nem sempre ele faz o que Spielberg lhe pede. Em vez disso, faz o que acha que o diretor realmente quer. Entender o objetivo mais profundo lhe permite fazer correções que nem o próprio Spielberg talvez fosse capaz de verbalizar. De forma parecida, na vida pessoal ou profissional, podemos fazer correções de rumo e voltar ao nosso propósito central. Ter um objetivo claro e abrangente, como discutido no capítulo 10, nos permite conferir e comparar regularmente as atividades e os comportamentos com nosso intento real. Se estiverem incorretos, caberá a nós editá-los. Edite menos. Talvez isso pareça contradizer o senso comum, mas os melhores editores não sentem necessidade de sair mudando tudo. Eles sabem que, às vezes, ter disciplina para deixar algumas coisas exatamente como estão é a melhor maneira de usar sua capacidade de avaliação editorial. Trata-se apenas de mais um aspecto que faz com que o ofício de editor seja uma arte invisível. Assim como o melhor cirurgião não é o que faz mais incisões, às vezes os melhores editores são os menos invasivos, os mais contidos. Tornar-se editor da vida também inclui saber quando mostrar parcimônia. Um jeito de fazer isso é editar a tendência de intervir. Quando somos copiados em um e-mail, por exemplo, podemos resistir à tentação de ser o primeiro a responder. Numa reunião, podemos conter a vontade de fazer um comentário. Talvez seja mais útil esperar, observar, ver como a situação se desenrola. Fazer menos, além de ser uma poderosa estratégia essencialista, também é uma poderosa estratégia editorial. O não essencialista vê a edição como uma tarefa isolada a ser realizada apenas quando a situação fica incontrolável. Mas esperar demais para editar nos força a fazer grandes cortes, nem sempre os que gostaríamos. Por outro lado, realizar continuamente correções no modo como usamos nosso tempo e escolhemos nossas atividades nos permite executar ajustes menores, porém deliberados, ao longo do caminho. Tornar-se essencialista significa fazer dos cortes, da condensação e da correção uma parte natural do cotidiano. Capítulo 14. Limitar. A liberdade de estabelecer limites. Não é uma frase completa. Annie Lamott. Jin Young trabalhava numa empresa de tecnologia na Coreia. Ela estava planejando o próprio casamento e, ao mesmo tempo, preparava uma reunião da diretoria que ocorreria 3 semanas antes do grande dia. Quando sua gerente, Iori, lhe pediu que criasse o roteiro e todos os slides para a apresentação das duas na reunião, ela cumpriu várias jornadas de 15 horas e terminou a tarefa depressa para se dedicar ao casamento nos dias anteriores à reunião. A gerente ficou surpresa e satisfeita ao ver o trabalho pronto antes da hora, e Jin Young iria poder se dedicar durante 5 dias ininterruptos a planejar o casamento. Então, Jin Young recebeu da gerente um pedido urgente para terminar outro projeto antes da reunião da diretoria. Nos vários anos em que trabalharam juntas, Jin Young
Nunca dissera não a Iori. Mesmo quando dizer sim tornava sua vida temporariamente um caos. Até então, Jin Young dedicara horas incontáveis a cumprir todas as tarefas e solicitações, qualquer que fosse o sacrifício. Entretanto, dessa vez, disse não à gerente, sem hesitar. Preferiu não pedir desculpas nem se justificar. Disse apenas, trabalhei duro, planejei ter esse tempo para mim e mereço desfrutá-lo, sem culpa. Então, algo surpreendente aconteceu. Todos na equipe disseram não, e Iori teve que terminar a tarefa sozinha. A princípio, ficou furiosa. Levou a semana inteira para concluir o serviço e não gostou nem um pouco. Mas, depois de trabalhar dias naquela tarefa, enxergou as falhas em seu jeito de fazer as coisas. Logo percebeu que, se quisesse ser uma gerente mais eficaz, teria que ser clara com cada membro da equipe sobre expectativas, responsabilidades e resultados. No final, ficou grata a Jin Young por ajudá-la a ver seu erro de comportamento. Ao estabelecer limites, Jin Young não só abriu os olhos da gerente para a dinâmica de grupo pouco saudável e criou espaço para mudanças, como conquistou gratidão e respeito de sua chefe pela forma como conduziu a situação. A falta de limites é algo típico desta nossa era não essencialista. A tecnologia confundiu totalmente as fronteiras entre trabalho e família. Hoje parece haver uma expectativa de que todos os funcionários estejam disponíveis em tempo integral para a empresa. A vida profissional invadiu insidiosamente o território familiar. Clayton Christensen, professor de administração de Harvard e autor de O Dilema da Inovação, contou que, quando trabalhava numa empresa de consultoria administrativa, certo dia, um dos sócios lhe disse que ele precisava ir trabalhar num sábado para ajudar num projeto. Clay simplesmente respondeu, sinto muito. Já me comprometi a passar todos os sábados com minha mulher e meus filhos. O sócio, descontente, saiu batendo a porta, mas depois voltou e disse, tudo bem, Clay. Conversei com a equipe e todos concordaram em vir trabalhar no domingo. Então, espero que você esteja aqui. Clay deu um suspiro e disse, obrigado pela gentileza, mas domingo não dá. Dedico o domingo ao Senhor e não virei trabalhar. O sócio se irritou ainda mais. Mas Clay não foi demitido por se impor. Embora sua resposta não tenha sido bem aceita naquele momento, em última análise, a postura dele lhe angariou respeito. Estabelecer limites foi fundamental. Ele recorda. Aquela foi uma lição importante. Se tivesse aberto uma exceção, teria que fazê-lo muitas vezes. Os limites podem ser comparados às paredes de um castelo de areia. Assim que uma delas cai, todas as outras desmoronam. É claro que pode ser difícil estabelecer limites. Só porque deu certo com Jin Young e Clay, não significa que sempre dará. Jin Young poderia ter perdido o emprego. A recusa de Clay a trabalhar nos fins de semana poderia ter limitado sua carreira. Essa atitude pode, sim, custar caro. No entanto, não impor limites custa mais caro ainda. Nossa capacidade de escolher o que é essencial para a nossa vida. Para Jin Young e Clay, respeito no local de trabalho e tempo para a família eram muito importantes. E foram essas coisas que eles, deliberada e estrategicamente, escolheram priorizar. Afinal de contas, se não estabelecermos limites, eles não existirão. Pior ainda, haverá limites, mas apenas aqueles determinados por omissão, ou por outra pessoa, e não de caso pensado. Os não essencialistas tendem a ver esses limites como restrições, coisas que atrapalham a hiperprodutividade. Acham que agir assim é prova de fraqueza. Mas, sem limites, acabam se esforçando tanto para dar conta de tudo, que realizar qualquer coisa se torna praticamente impossível. Os essencialistas, por sua vez, sabem que estabelecer limites dá poder. Reconhecem que essa imposição protege o tempo deles contra aproveitadores e costuma liberá-los de ter que se esquivar de coisas que promovem os objetivos dos outros, não os seus.
Sabem que fronteiras claras lhes permitem eliminar de forma proativa as exigências e os fardos dos outros, que podem afastá-los do que é verdadeiramente essencial. Não essencialista. Acha que, se tiver limites, será limitado. Vê as fronteiras como restrições. Gasta energia tentando o não direto. Essencialista. Sabe que, se tiver limites, será ilimitado. Considera as fronteiras libertadoras. Estabelece com antecedência regras que eliminam a necessidade do não direto. O problema deles não é seu. É claro que a dificuldade de estabelecer limites vai bem além do local de trabalho. Na vida pessoal, também há quem abuse na hora de exigir nosso tempo. Quantas vezes você sentiu que o seu sábado ou domingo foram roubados por compromissos dos outros? Tem algum familiar ou algum amigo que não percebe quando passa dos limites? Nos nossos relacionamentos, sempre vão existir pessoas que tendem a nos exigir mais atenção do que outras. São as que fazem com que os problemas delas se tornem nossos. Elas nos distraem de nosso propósito. Só dão atenção ao que lhes interessa. E se deixarmos, nos impedirão de dar o nível máximo de contribuição à nossa meta, sugando nosso tempo e nossa energia para atividades essenciais para elas, e não para aquelas que são nossa prioridade. Sendo assim, como aproveitar o exemplo de Jin Young e Clayton Christensen e estabelecer o tipo de limite que nos protegerá dos compromissos dos outros? Leia com atenção as orientações a seguir. Não roube os problemas dos outros. É claro que devemos servir as pessoas, amá-las e fazer diferença na vida delas. Mas quando os outros fazem com que os problemas deles se tornem nossos, não os ajudamos em nada. Ao assumirmos os problemas deles, lhes tiramos a capacidade de resolvê-los. No livro Limites, o escritor e psicólogo Henry Cloud conta uma história sobre exatamente esse tipo de situação. Certa vez, os pais de um rapaz de 25 anos foram consultá-lo. Queriam que ele desse um jeito no filho. Ele perguntou por que o tinham procurado sem o filho, e a resposta foi: porque ele acha que não tem problema nenhum. Depois de escutar a história toda, Henry concluiu, para a surpresa do casal: acho que o filho de vocês está certo. Ele não tem problema nenhum. Vocês é que têm. Vocês bancam, se irritam, se preocupam, planejam, gastam energia para que ele avance. Ele não tem problema nenhum, porque vocês tiraram o problema dele. Então, Cloud compartilhou com eles a seguinte metáfora. Imagine um vizinho que nunca rega o gramado. Mas quando você liga seu sistema de irrigação, a água cai apenas no gramado dele. A sua grama fica seca, quase morta, mas o vizinho olha o próprio gramado verde e pensa: meu quintal está lindo. Nisso, todo mundo perde. O seu esforço é desperdiçado e o vizinho nunca adquire o hábito de regar o próprio gramado. A solução? Como explica Cloud? É preciso pôr uma cerca para tirar o problema dele do seu quintal e mantê-lo no quintal dele, que é onde deveria estar. No ambiente profissional, os outros tentam o tempo todo usar o nosso sistema de irrigação para manter o gramado deles verde. Pode ser o chefe que nos põe no comitê do projeto preferido dele, a colega que pede nossa opinião sobre o relatório, ou a apresentação que ela mesma não se dedicou a aperfeiçoar, ou o colega que nos chama no corredor para fofocar quando temos uma reunião importante. Muita gente pode tentar sugar nosso tempo e nossa energia em proveito próprio. Para isso, a única solução é erguer uma cerca. Mas não deixe para agir assim no momento em que o pedido for feito. É preciso levantar cercas com bastante antecedência e demarcar com clareza o que não pode ser ultrapassado, de modo a evitar quem desperdiça seu tempo ou tenta invadir seus limites. Lembre-se de que forçar essas pessoas a resolver os próprios problemas é igualmente benéfico para você e para elas. Limites são fonte de libertação.
Em uma escola localizada perto de uma rua movimentada, as crianças só brincavam numa pequena parte do pátio, próxima ao prédio, onde os adultos ficavam de olho nelas. Então, alguém construiu uma cerca em torno de todo o pátio. Com isso, as crianças ganharam um espaço muito maior para brincar. A liberdade delas mais do que dobrou. Do mesmo modo, quando não estabelecemos limites claros na vida, podemos acabar presos pelas restrições que os outros nos impõem. Mas quando temos fronteiras bem definidas, ficamos livres para, deliberadamente, selecionar na área inteira, ou em toda a variedade de opções, o que queremos explorar. Identifique os desvios. Quando peço a executivos que digam quais são seus limites, eles raramente conseguem fazê-lo. Sabem que têm alguns, mas não são capazes de defini-los com palavras. Na verdade, quem não consegue articular os próprios limites para si e para os outros, não pode esperar que as pessoas os respeitem, ou mesmo os percebam. Para conseguir fazer isso, comece registrando por escrito todas as vezes em que você se sentiu desrespeitado ou explorado pela solicitação de alguém. Não precisa ser nada extremo. Até algo mínimo que provoque uma pontada de ressentimento. Seja um convite indesejado, uma oportunidade não solicitada ou o pedido de um pequeno favor. Serve de pista para descobrir o que está tirando você do caminho essencial. Elabore contratos sociais. Certa vez, tive que trabalhar com um colega que conduzia os projetos de um jeito completamente oposto ao meu. Todos previram que seríamos como cão e gato. Mas nossa relação de trabalho, na verdade, foi bastante harmoniosa. Isso porque, quando nos conhecemos, fiz questão de explicar minhas prioridades e que tipo de trabalho extra estaria disposto ou não a assumir no decorrer do projeto. Vamos combinar o que queremos conseguir no final. Comecei. Também deixei claro quais coisas eram realmente importantes para mim e pedi que ele fizesse o mesmo. Assim, trabalhamos com um contrato social não muito diferente do que Jin Young e a chefe fizeram, como visto no início do capítulo. Bastou haver uma compreensão prévia do que realmente tentávamos obter e de quais eram nossos limites para evitar o desperdício do tempo um do outro, a sobrecarga com solicitações excessivas e a distração do que era essencial. Como consequência, conseguimos dar nosso nível máximo de contribuição ao projeto, e apesar das diferenças, nos relacionamos muito bem durante todo o processo. Com a prática, impor limites ficará cada vez mais fácil. Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Executar. Como facilitar a execução? Há duas maneiras de pensar sobre a execução. Enquanto os não essencialistas tendem a forçá-la, os essencialistas investem o tempo que pouparam a eliminar o não essencial no projeto de um sistema que facilite a execução, de um modo que quase não demande esforço. No primeiro capítulo, falamos sobre a semelhança entre a vida e um armário cheio demais, e de que forma o essencialista abordaria sua organização. Dissemos que, para o armário permanecer arrumado, é preciso uma organização regular. Temos que separar os itens a serem descartados dos itens que serão mantidos. E é necessário saber para onde doar as roupas e marcar uma hora para ir até lá. Em outras palavras, depois de descobrir que atividades e iniciativas essenciais se deve manter na vida, é preciso criar um sistema para executá-las. Você não pode esperar o armário explodir e depois fazer um esforço sobre-humano para organizar tudo. A melhor solução é implantar um sistema para que manter a arrumação se torne algo rotineiro e sem esforço. É da natureza humana gostar de coisas fáceis. Nesta parte do livro, você aprenderá a facilitar ao máximo a execução das coisas certas, as coisas essenciais. Capítulo 15. Prevenir. A vantagem injusta. Dê-me 6 horas para derrubar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando o machado. Frase atribuída a Abraham Lincoln. No livro do Gênesis, a Bíblia conta a história de José, que salvou o Egito de uma terrível fome que duraria 7 anos.
O faraó teve um sonho que não conseguiu interpretar e pediu que seus assessores mais sábios o explicassem. Eles também não conseguiram interpretar o sonho, mas alguém se lembrou de que José, na época na prisão, tinha fama de saber o significado dos sonhos, e foram buscá-lo. No sonho, o faraó estava em pé junto a um rio e viu 7 vacas gordas saírem da água e pastar num prado. Depois, saíram 7 outras que eram magras. O segundo grupo de vacas devorou o primeiro. José explicou que o sonho significava que haveria 7 anos de abundância no Egito, seguidos de 7 anos de fome. E sugeriu ao faraó que nomeasse alguém para separar 1/5 da safra de cada ano, durante 7 anos, e guardá-lo para se proteger dos anos de fome. O plano foi aprovado, e José recebeu o cargo de vizir, ou segundo no comando do Egito. Ele executou o plano com perfeição, e terminados os 7 anos de fome, todos no Egito e nas áreas vizinhas, inclusive a numerosa família de José, se salvaram. Nessa história simples está uma das práticas mais poderosas dos essencialistas para assegurar a execução sem esforço. Na realidade, vivemos num mundo imprevisível. Mesmo longe de acontecimentos extremos como a fome, enfrentamos constantemente o inesperado. Não sabemos se o trânsito estará bom ou se haverá engarrafamento. Não sabemos se o voo vai atrasar ou será cancelado. Não sabemos se amanhã escorregaremos na calçada e quebraremos o braço. Do mesmo modo, no trabalho não sabemos se um fornecedor vai se atrasar, se um colega nos deixará na mão, se o cliente mudará as instruções na última hora, e assim por diante. A única coisa que podemos esperar, com máxima certeza, é o inesperado. Portanto, podemos aguardar a dificuldade acontecer para só então reagir, ou então nos preparar e nos prevenir, criando uma margem de segurança. Certa ocasião, tentei explicar o conceito de margem de segurança aos meus filhos. Estávamos no carro e pedi que imaginassem o seguinte problema. Só poderíamos chegar ao nosso destino se percorrêssemos 5 quilômetros sem parar. Quase na mesma hora, as crianças entenderam a dificuldade. Não podíamos prever o que aconteceria à nossa frente e à nossa volta. Não sabíamos se todos os semáforos estariam verdes, nem se o carro da frente viraria ou frearia de repente. O único jeito de evitar acidentes seria dar mais espaço entre o nosso carro e o carro à frente. Esse espaço serviria de margem de segurança e nos daria tempo para reagir e nos adaptar a qualquer movimento súbito ou inesperado dos outros motoristas. Do mesmo modo, podemos facilitar a execução do essencial na vida pessoal e profissional, simplesmente criando margens de segurança. No jogo com as crianças no carro, elas notaram que, quando eu me distraía falando e rindo, esquecia a margem de segurança e chegava perto demais do carro à frente. Quando isso acontecia, eu precisava fazer algo não natural, como me desviar ou pisar no freio na última hora, para ajustar o curso. Algo parecido pode acontecer quando nos esquecemos de respeitar e manter as margens de segurança na vida. Ficamos ocupados e distraídos, e de repente, o projeto precisa ser entregue ou o dia da grande apresentação chegou. Por mais que tenhamos arranjado tempo extra para conciliar as tarefas, em consequência, somos obrigados a desviar ou a pisar no freio na última hora. Aprendemos nas aulas de química que os gases se expandem para preencher o espaço onde estão. Do mesmo modo, todos já percebemos que projetos e compromissos tendem a se expandir para preencher todo o tempo dedicado a eles. Pense só na frequência com que isso acontece em apresentações, reuniões e seminários a que comparecemos. Quantas vezes você já viu alguém tentando passar slides demais em pouco tempo? Quantas vezes já assistiu a uma palestra cujo mediador interrompeu um discurso importante porque preferiu priorizar que todo o conteúdo programado fosse transmitido ao público? Já vi isso ocorrer tantas vezes que achei muito libertador quando trabalhei com um mediador que tinha outra filosofia. Ele estava planejando um workshop e sugeriu que fosse reservada 1 hora para perguntas e comentários no final de cada sessão, em vez dos típicos 10 minutos. E explicou.
Gosto de dar bastante tempo para o caso de surgir alguma coisa. A princípio, os organizadores acharam um exagero, e ele foi instruído a voltar ao formato tradicional. Mas é claro que as perguntas ultrapassaram o tempo proposto, e a programação foi revista.